Olá, pessoal, estamos de volta aí, todo mundo por aí? Já voltamos? Beleza, então. Então vamos falar. Então vamos lá, vamos falar um pouco de GPO. Acho que todo mundo aí ou está fazendo ou já fez artefatos, né? Artefatos e funcionalidades de TI. Lá em artefatos, vocês viram tiveram algum capítulo, eu não me lembro qual foi, acho que foi até no 12 ou no 11, fala de políticas de segurança locais, né? Que são políticas que você pode estabelecer para o computador local. Não é isso? Essas políticas você pode acessar aqui pelo painel de controle, né, ferramentas administrativas, você tem o editor de políticas locais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, política de segurança local. Eu vou abrir aqui uma política de segurança local que você pode estabelecer políticas de conta, políticas locais daquele computador, né, que são políticas de auditoria, direitos, opções de segurança, firewall, coisas que você mexe no computador local, né? Então você faz para o seu computador. Bom, paralelo a isso, você tem aqui, no caso do serviço de diretório, você tem uma outra ferramenta que é o editor de políticas de grupo ou gerenciador de políticas de grupo, a famosa GPO. Tá certo? Uma política de grupo é uma política que você pode, né, estabelecer para um determinado container, né? Então, aqui para o domain controle local, para o grupo aluno, tá certo? E você pode, então, criar e editar essas políticas, né, para cada container desse, né, e aplicar a política para esse container. E aí você pode estabelecer como essa política é herdada. Então, por exemplo, esse grupo aqui, ele herda a política, né, do controlador de domínio. Então, toda política que for aplicada, né, ao controlador de domínio, ela é herdada, né, por todos os containers, né, dessa organização, ok? Você também pode determinar aqui quais são os objetos, né, vinculados àquela política, tá certo? Então, você aqui pode criar uma política, né, nova política. A gente pode vincular a uma política existente, né? Você pode bloquear uma herança, por exemplo. Eu quero que nesse container aqui, ó, né, que a política que eu estabeleci para o EL 24120 não seja herdada por esse EAD. Aqui eu quero criar um novo conjunto de
políticas de segurança. Então, eu posso bloquear a herança aqui, tá vendo? Então, tudo que eu fizer aqui não é herdado para aqui, porque o correto é haver essa herança aí, tá certo? Então, eu posso criar aqui uma nova política de grupo. Eu vou chamar de EIN 241-20 POL, de política. Ok? Eu posso usar, né, uma GPO de início ou não. Aqui eu não tenho nenhuma para usar. Então, foi criada ali uma política. Está aqui a política de segurança. E ele está dizendo aqui que eu selecionei um vínculo, né, para a GPO, para essa política de grupo, né? Exceto pelas alterações nas propriedades do vínculo, as alterações feitas aqui são globais para a GPO. Causarão um impacto em todos os outros locais onde essa GPO estiver vinculada. Então, sempre que você mexe aqui, né, você vai mexer em toda a política de grupo, né? Então, está aqui a política criada, criei a política. O que tem dentro dessa política? Não tem nada ainda, né? Não usei nenhuma política como detalhe. Aqui ela está habilitada, né? Aqui ela não tem uma configuração definida ainda, né? Não tem nada configurado. E ela né? Esses grupos têm a permissão especificada para esse GPO. Então, aqui, você quer que os usuários vão ler, né, o conteúdo da GPO, os controladores de domínio vão poder editar as configurações, os controladores de domínio empresarial, os enterprise, né, vão poder editar aqui, né? Os domain controllers, por exemplo, enterprise, nesse caso, só vão poder ler, e o sistema pode editar, né? Ok? Então, você pode vir e editar essa política, tá certo? Quando você abre a edição, aí você tem aqui, ó, nas políticas, você pode estabelecer aqui configurações de software. Então, você pode, por exemplo, instalar, né, criar um novo pacote de instalação aqui. Então, por exemplo, eu posso botar aqui o Office, né? Crio lá um pacote de instalação do Office, tá certo? Eu não tenho aqui, não vou poder criar. Mas aí, toda vez que eu pegar um computador, né, e criar um computador na rede, e aí eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Normalmente, toda vez que a gente cria um computador, esse computador vai aqui para dentro, né? Então, toda vez que pegar, e aí eu tenho que mover, né? Por default, eu coloco um computador no domínio, ele vem aqui para dentro. Quando eu pego esse computador e movo ele para dentro de um container que tem uma política, o que acontece? Essa política é aplicada. Então, por exemplo, se eu crio aqui, né, um pacote de instalação Office, por exemplo, quando eu colocar esse computador dentro do container que tem a política onde tem esse pacote de instalação, esse pacote vai ser instalado. Então, eu vou instalar o Office e vai ser automaticamente instalado naquele computador, tá certo? Aqui são configurações de computador, eu estou falando de computador. Eu também posso configurar o Windows daquele computador, criar scripts de inicialização e encerramento, eu posso implantar impressoras, né? Eu posso configurar a segurança criar configurações de segurança daquele computador, que são aquelas políticas de conta locais lá daquele computador, ou políticas de senha para os usuários daquele computador. Criar grupos restritos.
Então, eu posso estabelecer todo o conjunto de políticas para aquele computador. Então, eu tenho configuração, né, aqui no caso do computador, né, e posso também criar políticas de usuário. São as duas políticas básicas que eu tenho, né, de computador. Então, o que mais aqui? Políticas, onde a gente está. Preferências, eu posso estabelecer aqui configuração do Windows, dizer qual é o papel de parede que ele vai ter, eu posso dizer, mexer em arquivos, eu posso criar pastas, criar políticas de pastas, posso mexer no arquivo de inicialização, posso fazer ações específicas no registro do computador, criar ou compartilhamentos de rede. E aí eu posso criar uns e desabilitar outros, posso criar atalhos na tela do computador, posso fazer configurações específicas no painel de controle. Por exemplo, se aquele usuário vai usar uma aplicação que precisa, uma aplicação de banco de dados, e precisa que eu crie um conector lá, o DBC, eu posso criar essas fontes de dados aqui. Eu posso instalar dispositivos, eu posso definir opções de pasta, posso criar usuários e grupos locais, habilitando e desabilitando usuários, né? Eu posso mexer nas opções de rede, nas opções de energia, nas impressoras, criar tarefas agendadas, programar os serviços que eu quero que iniciem ou não iniciem naquele computador. Mas qual computador? Qualquer computador que eu colocar num container onde aquela política é aplicada. Tá certo? Eu também posso mexer nas políticas de usuários, né? Configurações de software para aquele usuário. Quer dizer, eu posso instalar um software, né? Toda vez que aquele usuário logar naquele computador, eu faço a instalação de um software, por exemplo. Eu também posso especificar, né, configurações para aquele usuário. Scripts de login no GON, configurações de segurança, né? E para aquele usuário específico, implantar impressoras para aquele usuário. Outro usuário vai logar e o computador vai ser reconfigurado para o outro usuário. Quer dizer, ou melhor, essas configurações aqui vão ser executadas, né, especificamente o usuário. Um outro usuário que logar vai ter outras configurações diferentes, tá certo? Eu posso criar aqui modelos administrativos, definir uma área de trabalho para o cara. Né? Posso remover aqui, por exemplo, as propriedades do contexto do ícone do meu computador. Posso remover ícone do menu. Eu posso otimizar completamente a tela, né, do computador para aquele usuário. Definir que componentes do Windows vai aparecer para ele, como é que vai ser o menu da barra de iniciar, como é que vai ser o painel de controle, pastas compartilhadas, né? Tudo isso eu posso definir aqui nessas políticas. Se eu vou habilitar, se eu não vou habilitar, por exemplo, vou pegar aqui que área de trabalho, ocultar locais de rede da área de trabalho. Eu posso desabilitar, e aí não vai aparecer locais de rede na área de trabalho. Tá certo? Posso habilitar, posso não configurar. Se eu não configurar nada, vai valer a política local do computador. Tá certo? O que mais aqui? No painel de controle, ó, ocultar itens específicos do painel de controle. Então, eu posso habilitar, né? Que itens que eu quero mostrar? E aí eu vou colocando aqui o item do painel de controle. Aí eu tenho que, nesse caso aqui, saber o nome lá do item, porque ele não mostra, né? O que mais? Programas, aqui, ocultar página, definir acesso, ocultar a página, obter programas. Então, eu posso habilitar ou não habilitar essa política, né?
ocultar recursos do Windows. Aí ele não vai poder instalar recursos do Windows. Ok? Impressoras. Posso habilitar ou não ele procurar uma impressora na rede. Se eu desabilitar, ele não vai conseguir instalar uma impressora, não vai ter o botão nem para procurar essa impressora, entendeu? Então eu posso configurar todo o ambiente de usuário, preferências aqui, ó, do usuário, né? Vai aparecer aplicativos que eu quero que apareça, né? Aí eu tenho que colocar aqui. Então, tudo isso aqui pode ser arquivos INI. Eu posso definir aqui, né? Que não tem nenhum, mas eu posso colocar aqui um arquivo. E aí vai aparecer aqui nas preferências. Configurações do painel de controle. Então, tudo isso, né, a gente pode fazer aqui no editor de política, tá certo? E você pode importar políticas, criar políticas, usar uma política já pré-existente, tá certo? A gente, quando cria aqui, você pode, na hora que está criando na hora que você está criando uma política, cadê a GPO aqui? Onde é que eu criei aqui, né? Na hora que você pode definir aqui, definir aqui o escopo, né? Até onde você quer que essa política seja aplicada, né? Para todos os itens, para a floresta inteira, né? Nesse caso, ela está aplicada aí para esse programa aqui, né? Ela é imposta, né? Não é, mas você pode definir. Está com vínculo habilitado? Está com vínculo. Ok? E aqui, ó. E o filtro de segurança. As configurações dessa GPO podem se aplicar aos grupos de usuários e computadores a seguir. Então, se você quiser que, mesmo estando dentro do domínio, isso aqui seja aplicado a um grupo restrito, você pode definir aqui, tá certo? Ok? E você pode aqui criar filtros WMI, que são outros filtros de domínio. Quer dizer, isso é muito grande essa questão de política, né? Mas é importante que vocês vejam, né, que isso aqui existe. Né? Depois eu vou preparar aí um exercício para ver se a gente faz isso aqui de forma organizada, né? Mas então, para todo lugar, ó, a gente criou essa política aqui e a gente pode criar, né? Isso aqui, ó, a gente pode pegar isso aqui e criar, vincular esse container a uma política já existente. Então, está vinculado aqui. Ah, essa política precisa estar criada aqui? Não, você pode ter um container aqui, ó. Ah, mas eu quero administrar as minhas políticas por container, né? Então eu posso vir aqui, ó, e aqui ele vai já criar aqui, ó. Vou criar uma unidade organizacional chamada políticas. Uma coisa que talvez não tenha ficado claro é que a política só faz efeito quando eu vinculo, tá? Então, por exemplo, eu quero que todas as políticas, né, fiquem debaixo aqui das políticas. Deixa eu ver se eu posso... Acho que ele aqui não deixa... Ele não deixa eu mover aqui. Mas eu posso, por exemplo, eu vou remover aqui, ó. Não, vou deixar ela ali.
Mas eu posso criar as políticas aqui. Eu vou criar uma nova GPO, tá certo? Eu vou botar aqui EIN 241. Criei uma política. Tá aqui, ó. Então, agora eu tenho as políticas, eu posso criar uma outra política aqui. Criar uma outra política, que é EIN 241-21. A 21 eu já tinha criado ali, né? 21, vou botar aqui, ó, 20. Esqueci do Pol. Pol, aqui. Aí já 20 Pol já tem, então 21 Pol. 21 Pol. Deixa eu renomear aqui essa aqui. Renomear 20 Pol. Então eu posso criar todas as minhas políticas num lugar só. Tá certo? Agora deixa eu criar aqui uma. E aí eu posso vir aqui, mas qual política eu quero vincular aqui? Eu vou vincular essa aqui a essa política. Pronto, está vinculado. Então, a esse container, eu tenho essa política vinculada. E eu posso vincular uma política a outra política. Então, eu vou, por exemplo, vincular essa política aqui, 21. Não, aí não, nesse caso não, desculpa. Aí eu posso vincular o container às políticas, né? Então, em cada container eu vou estar vinculado a uma política. Então, eu posso ter um container, por exemplo, esse aqui, ó, né? Esse container aqui está vinculado a essa política. O EAD pode ter ao de baixo, ó, ele está vinculado a outra política. Mas existe uma herança. Okay? Existe uma herança aí. Por exemplo, esse container aqui, EAD, ele herda as configurações desta política aqui. E ele tem vinculado a ele esta outra política. Tá certo? Porque como eu bloqueei esse aqui não dá para mostrar porque eu bloqueei, mas esse aqui, ó, eu vou criar uma política aqui para mostrar isso para vocês. Vou criar uma política aqui chamada EIN 241 do presencial, política do presencial. Criei, tá certo? Então, esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui, ele está herdando as políticas daqui, ó, desse 20, tá certo? No presencial, dessa política que está aplicada aqui, ó, e da política do Domain Controller, tá certo? E eu vou vincular ele à GPO presencial. Então, ele tem essa estrutura de herança aqui, né? Tá certo? E a precedência. Então, a do presencial, né, essa política aqui, que é a do container onde ele está, tem precedência sobre essa aqui do presencial POL, que é a política desse container, depois vem essa, depois a do Domain Controller. Então, você pode ver que política precede que política. E quando você quer bloquear essa precedência, você coloca aquele filtro. Então, aqui só tem, né, associado a ele o objeto que eu vinculei, que é essa política aqui. Certo? Então, existe uma estrutura de herança, né, dentro dessa política. Certo? Então, isso foi para vocês perceberem, né, a importância aí da estrutura, né, da organização da sua empresa, né, em função
da aplicação dessas políticas, né? Essa é a grande vantagem, né, do serviço diretório, a grande vantagem aí do que isso aparece aí no caso aí da rede Microsoft. Na verdade, de qualquer serviço de diretório, ele vai permitir que você faça de alguma forma esse tipo de configuração, tá certo? Até quando você coloca, porque você pode ter computadores, né, Windows, fazendo parte de um outro domínio que não seja o AD, tá certo? Você também vai ter essa possibilidade, né, de aplicar essa política, porque no final das contas, né, a política ela é aplicada sobre o computador ou sobre o usuário quando ele loga num computador, não tem jeito. Então você pode fazer com outros serviços de diretório sem ser o AD, tá certo? Por exemplo, quando estava na seguradora, a gente usava dois serviços de diretório. A gente tinha o serviço diretório do Windows, né, onde estavam lá todos os computadores, usuários da rede Windows. E tinha um outro serviço de diretório, que era de uma empresa chamada CA, Computer Associated, que gerenciava o mainframe, gerenciava as máquinas Unix e gerenciava o serviço de diretório do Windows. Então, no final da FIS, para a gente poder fazer, entre outras coisas, o single sign-on, que a gente não conseguia fazer com o serviço diretório da Microsoft. Eu não conseguia fazer com que um usuário da Microsoft, que se logou na rede Microsoft, não precisasse passar o usuário e senha quando ele entrasse no mainframe. Na verdade, a gente lá nem estava usando single sign-on, a gente, por uma questão de política de segurança, a gente não implantou o single sign-on, mas implantou o sincronismo de senha. Então, quando o usuário trocava a senha no mainframe, por exemplo, a senha dele era trocada na rede Microsoft também. Quer dizer, na verdade, a senha dele era trocada em todos os lugares. A gente tinha o que a gente falava de sincronismo de senha. Aí ele trocou a senha na rede Microsoft, a senha do mainframe dele trocava também. Tá certo? Então, na verdade, quando o usuário se autenticava, a partir dele deixou de se autenticar na rede Microsoft e ele se autenticava nesse outro serviço de diretório. Quando ele fazia isso, né, a senha dele essa autenticação funcionava em alguns casos diretamente, como no caso da rede Microsoft, e em outros casos ele precisava se autenticar de novo, mas usava a mesma senha e mesmo usuário. Ok? O que eu quero só deixar claro para vocês, serviço diretório é um negócio muito legal, mas deixar claro que ele não é exclusividade da Microsoft, ele não nasceu na Microsoft, e nem o serviço da Microsoft é o melhor serviço diretório que existe. Tá certo? Bom, quem sou eu para dizer qual é o melhor? Mas existem serviços de diretórios que permitem que você gerencie recursos que vão além da rede Microsoft, tá certo? Recursos do mainframe, recursos de Unix, recursos de rede Microsoft, que são outros produtos, né? Um exemplo disso é o eDirector, que hoje pertence a uma empresa chamada NetIQ. Você tem o serviço diretório da Computer Associated, você tem vários serviços de diretório no mercado que permitem isso. Certo? Bom, já são 21h14, né? Eu vou abrir aqui e fazer a chamada, né?
Essa semana eu vou dar uma organizada lá no Ava, vou botar os vídeos que estão faltando, né? Provavelmente faça isso amanhã. Vou botar um material adicional, além do material que está disponível lá para vocês, tá certo? E vou dar uma organizada aí no ambiente já para vocês estarem prontos aí para avaliação, começar a se preparar aí para a segunda avaliação, que a gente ainda não sabe exatamente quais serão os critérios, certo? Mas é possível que seja a mesma coisa, a gente vai ter um testezinho online e um trabalho, tá? Então, essa semana eu já vou publicar um trabalho lá para ser feito, a gente já tem lá alguns desafios, pelo menos um desafio, né? Eu vou publicar o trabalho agora escrito, pedindo para vocês fazerem um trabalho escrito lá, para o pessoal que está com dificuldade aí, né? Para mim aqui, às vezes, fica difícil aqui manipular duas VMs, né? Ou manipular um server aqui. E eu também optei, por isso, para mostrar essa possibilidade, né? Já que as instalações são server core, você poder fazer a administração de uma estação de trabalho, certo? E aí vou botar esse material complementar lá para vocês, tá? Daí que tá. Opa, veio. Eu vou desligar ali para deixar mais leve. Vou fazer aqui primeiro. Fazer aqui primeiro, que é um aluno só. É dia 26. Vitor tá aí? Não, né? Então o Vitor não veio. Vitor não veio hoje. Vamos ver aqui quem está aí. André, Ariane, Christopher. André, Ariane, Christopher. Ariane, Christopher. Felipe, não. Felipe, não. Gabriel, qual Gabriel? Gabriel Oliveira, tá. Gabriel
Gabriel, o outro não. Tá, apareceu aí, né? Tinha caído aí. Beleza, Gabriel. Já tá legal, tá legal. Calma aí, Pedro. Vou chegar lá. Então, Gabriel Yugi tá. Gabriela tá. Guilherme. É, mas já tá legal aqui. Guilherme tá. Igor, não. Igor hoje não. Luan, não. Ismael. Ismael tá aí. Não, Ismael também não vi hoje, né? Ismael não. Luan tá. Luiz Alves tá. Marcos Vinícius. Mário Jorge. Vinícius, Mário Jorge. Matheus não. Nicolas tá. Pablo tá. Pedro Henrique tá. Rafael Assis tá. Rodolfo tá. Samuel não. Wallace tá. Iago está. Beleza. Presença está dada. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer que eu mostre de novo alguma coisa. Eu vou ver se... Não prometo conseguir, mas eu vou ver se... para a próxima aula, né? Eu instalo um serviço diretório aqui. Eu tenho uma máquina... Eu tenho aquele servidor... Na verdade, tem até um outro aqui que eu instalei tive que dar uma ajuda para um amigo essa semana e instalei aqui um Samba num servidor CentOS aqui e até compartilhei umas pastas, que é o assunto do capítulo 8, né? Talvez eu use esse mesmo servidor. Vou ver se eu consigo essa semana instalar um serviço de diretório, pegar um diretório open source aí e vou instalar neles para que vocês vejam, né, que os serviços de diretório são recursos que existem para qualquer, que eles estão além, né, vamos dizer assim, além dos sistemas operacionais. Tá certo? Os melhores sistemas operacionais, ou na verdade, quase todo o sistema operacional de rede, né, traz um serviço diretório junto com ele, né? Os únicos que não trazem é o Unix e o Linux, mesmo assim, mais ou menos. Porque, por exemplo, a Red Hat, né, que é a fornecedora do RHEL, né, que é o Red Hat Enterprise Server, ela tem um serviço diretório dela, tá certo? O SUSE Linux, que na verdade hoje pertence que era da Novell e que hoje pertence o Enterprise Server, né? O SUSE Enterprise Server, que é da TouchMate, da NetIQ lá, dessa turma, tem o AirDirect, que na minha opinião é o melhor serviço diretório que existe no mercado. Né? E você tem a Oracle, por exemplo, tem um serviço diretório, a fundação que é proprietário dela, a Computer Associated tem um. Então existem vários serviços de diretório, uns pagos, outros não. Eu vou ver se eu instalo aqui talvez o serviço diretório da Fundação Apache, né? Que é um serviço diretório público, né? Gratuito, e que na instalação padrão você vai ver, tem recursos reduzidos, mas que talvez dê a
a noção para vocês de que o serviço diretório é algo que vai além dos sistemas operacionais, ok? Tá certo? Alguma dúvida, alguma dúvida, alguma colocação? Não esqueçam, amanhã tem live. Amanhã tem live. Deixa eu ver se eu recebi. Eu vou publicar lá, depois eu publico aí. Deixa eu vou parar aqui o compartilhamento da tela aqui um minutinho. Aqui eu posso fechar, isso aqui eu posso fechar. Deixa eu abrir aqui, que aí eu vou publicar lá o negócio da live. Amanhã tem live. Amanhã tem uma live legal. Deixa eu ver aqui. Amanhã é sobre LGPD. Deixa eu ver aqui. Às 17h30. Vai ser uma live sobre Lautex e Legaltex, que vai ser interessante. Vai juntar também o pessoal de direito, vai ser bem legal essa sessão. Depois eu publico o link, porque eles me passaram aqui recebi aqui, mas não me passaram ainda o link. Assim que tiver o link, eu publico um aviso aí para vocês do link. Vai ser bem interessante essa live, tá? Vai ser bem legal. Ok, gente? Então, ninguém tem mais dúvida, ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, nada para o pessoal que está... Era para eu ter falado um pouquinho antes, mas essa semana eu também vou publicar aí uma alternativa aí para o pessoal que não fez avaliação e para o pessoal que está com a nota ruim aí, tá? Ok? Vou parar aqui parar a gravação.